Olá, aqui quem vos fala é o Pedro do canal Esporte Clube Bet e eu tô aqui hoje para falar de um tema muito legal, um tema que chama a atenção de vocês nas nossas publicações, que é o futebol virtual. Futebol virtual é um futebol completamente jogado pelo computador. Ele é diferente do esportes, que são pessoas se enfrentando no videogame. Esse não, o virtual é computador jogando contra ele mesmo. É um jogo completamente gerado lance a lance pela máquina lá da casa de apostas. Então, depois dessa vinheta, a gente vai mostrar para vocês aí tudo detalhadinho sobre futebol virtual. Então já deixa seu like, compartilha com seus amigos e segue a gente lá no Instagram, @esportecbet. Afinal, o que é futebol virtual? Futebol virtual é um futebol completamente jogado pelo algoritmo, ele não tem mão humana no meio disso. O algoritmo escolhe os times, o algoritmo faz os lances, o algoritmo define o resultado. É um futebol que tem 3 em 3 minutos durante o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você entrar na segunda-feira, 3 horas da madrugada, vai estar tendo jogo, e jogo da Champions, jogo de Copa, jogo da Premier League. Todos esses jogos, o dia inteiro, 24 horas por dia, joguinhos de 3 minutos. Como todo mercado de aposta, esse mercado ele tem vantagens e desvantagens. A primeira vantagem que a gente mais gosta é que nesse esporte específico os jogadores não fazem corpo mole. Sabe aquele finalzinho de jogo que o goleiro demora meia hora para bater um tiro de meta, que o atacante sofre uma falta e ele fica rolando, chama a equipe médica, atrasa o jogo, faz aquilo, que a zaga fica tocando a bola entre si até o jogo terminar? No futebol virtual isso não acontece. É pauleiro o tempo todo, é bola pra cá, bola pra lá, o time vai atrás, o time tá perdendo de 3-0, mas ele vai e faz 3-1, ele corre atrás em vez de desistir e desanimar. Então você consegue ter muito mais precisão nas suas análises. O segundo ponto é, como a gente citou nos vídeos anteriores, nesse mercado não existe venda de resultado. Ninguém faz gol contra para bater uma aposta, ninguém cria escanteio aleatoriamente para bater uma a mais. Então o que é para acontecer, vai acontecer. E para finalizar, as odds desse mercado são fantásticas. Dificilmente no mercado tradicional você vai conseguir uma odd aí de 700, uma odd de 170, uma odd de 96. Nesse mercado virtual tá cheio disso. Dentre as desvantagens dele, a principal desvantagem é para você que está acostumado a fazer uma análise profunda do jogo de futebol tradicional. Algumas coisas do virtual você não consegue ter uma noção. Por exemplo, você sabe que aquele time está desesperado para ganhar por causa que ele vai entrar no G4, ou ele vai sair da zona de rebaixamento, ou é um jogo mata-mata, alguma coisa. Então um time que às vezes é até um pouco mais fraco, você aposta nele porque você sabe que ele vai para cima com garra, você sabe que ele vai para cima na vontade. Outra desvantagem também é que você não consegue analisar se, por exemplo, o time vai estar jogando com os reservas, visto que é um jogo completamente feito por algoritmo. Você não vai ter notícias antes, no dia anterior, que você consiga saber se algum jogador vai faltar, se tem qualquer coisa, se o time está sendo poupado para um clássico que vai ter na semana seguinte. Na realidade, o virtual não. Por ele ser automatizado, piora a sua análise nesses pontos. Se você quiser começar nesse mercado, o mercado que a gente indica você começar e que inclusive a gente futuramente vai criar videozinhos para explicar como operar com segurança e tranquilidade nesse mercado, é o mercado de over 2,5. O que quer dizer isso? Que naquele jogo vai ter mais de 2 gols e meio, por exemplo, 3-0, 2-1, 2-2, qualquer quantidade de gols acima de 3. Igual ou acima de 3 no caso. É um mercado que paga bem, tem bastante recorrência. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele mais que dobra o seu dinheiro, geralmente é um mercado que paga aí 2,5 em cima de uma vitória sua, e ele acontece o tempo todo. Você pega uma linha do tempo com 10 jogos, 3 ou 4 jogos, geralmente vão ser uns 2,5 se o mercado estiver equilibrado. É um dos mercados mais cobiçados que tem por causa disso. Ele paga bem e tem bastante recorrência. E pra frente a gente vai ensinar você a operar melhor nele. E aí você pensa, mas é um mercado completamente aleatório, é um mercado completamente caótico. Não, o mercado de algoritmo é um mercado de possibilidades. A partir de um momento que o mercado tem que se equilibrar, a casa não pode deixar que o mercado vá embora em gols ou fique muito tempo sem fazer gols. A casa ela tenta equilibrar isso
fazendo um zigue-zague durante o dia inteiro. Para quê? Para parecer mais real possível. Então, se tem uma hora que está tendo muito 0 a 0, muito gol, possivelmente na hora seguinte isso vai subir e vai passar a ter 2 a 1, 3 a 0, vai passar a ter mais gols. E depois disso, já desequilibrou para cima, a casa vai puxar aquilo para baixo de novo e ela vai fazendo aquele zigue-zague. Então, teoricamente, se está em baixa, vai para alta, se está em alta, vai para baixa, como se fosse uma bolsa de valores. E a casa ela vai fazendo esse movimento sempre o dia inteiro para que o mercado se equilibre. E baseado nisso, a gente já consegue fazer uma certa leitura do algoritmo que para frente nós vamos explicar muito melhor para vocês. A primeira coisa que você precisa fazer quando você opera nesse mercado, você entra para jogar e você faz uma análise macro do que está acontecendo. O que quer dizer? Imagina que tem sempre aquele zigue-zague da linha do tempo de mais gols, menos gols, mais gols, menos gols. Você precisa analisar um pouquinho para você identificar em qual ponto o mercado está. Se o mercado está em baixa ou se o mercado está em alta. A partir do momento que você conseguiu fazer essa análise, você consegue tomar a próxima decisão, que é em qual tipo de jogo você vai apostar. E como que a gente faz essa análise? Nesse videozinho eu vou passar bem sobrevoando, porque nós vamos ter uma série específica sobre isso, como fazer uma análise de forma simplista. O ponto dessa parte aqui é falar sobre análise micro. O que é análise micro? É o time que está jogando. Se você viu que o mercado está indo para uma alta agora, mas você viu que são dois times que não costumam fazer gols, provavelmente vai ser um jogo que não vai ter muito gol, que vai ser um jogo de 0 a 0, um jogo de 1 a 0 e assim vai. Então você precisa não só conhecer o mercado, como conhecer os times também. Mas afinal, o que o algoritmo faz? O algoritmo, ele regula o mercado. O que quer dizer isso? Se está há muito tempo tendo pouquíssimo gol, o algoritmo ele tem a tendência de deixar isso com mais cara de natural possível. Ele vai puxar essa linha para cima e fazer com que tenha um tempo de mais gols. Então, se está vindo de uma sequência de pouquíssimos gols, espera-se uma sequência de muitos gols. E o mercado ele vai fazendo esse zigue-zague ao longo do dia, sempre se equilibrando. Só que, para a pessoa não pensar assim, agora está embaixo e na sequência vai de alta, o mercado tem uma cilada que chama sequência. O que quer dizer a sequência? Quando você espera que vai quebrar, por exemplo, uma sequência de baixa, algumas vezes por dia o mercado manda um negócio que chama sequência. A sequência ele vai colocar lá 5 joguinhos a mais em baixa, para que se alguém estiver tentando fazer com martingale infinito, a casa vai ficar rica. O que quer dizer isso? Por exemplo, você está apostando em over 2,5, mais de 2 gols e meio. Você viu que o mercado teve 3 jogos seguidos ali que estava com 1 a 0, 1 a 1, 0 a 0. Você foi lá, apostou no martingale no próximo, não bateu. Dobrou no próximo, não bateu. Triplicou no próximo, quadriplicou, não bateu. Às vezes a casa manda uma sequência de mais 5 jogos em under, quando deveria estar em over, só para arrancar todo o seu dinheiro. Então a análise ela é muito mais complexa que isso. E nos vídeos futuros a gente vai estar mostrando para você. E por aqui a gente finaliza esse super resumo aqui, falando de futebol virtual, que é um mercado encantador nesse mercado de apostas. Então deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos, que quanto mais gente tiver aqui apoiando a gente, incentivando a gente, mas nós vamos ensinar para vocês material de valor, que vai fazer entrar aquele dinheirinho no final do mês para você.